Bom dia, Emerson Grigoletti. Tudo bem com você? Você está a postos aqui. Você é o nosso tradutor de filmes de terror, basicamente. Hoje, um advogado que milita no Supremo Tribunal Federal, ele virou um contador de histórias de terror, de um filme que não é ficção. É a realidade brasileira. Bom dia, Grigoletti. Tudo bem, Marco? Bom dia, Karina, Gustavo, Adriles, né? Bom dia, todos querido. Vocês que estão nos acompanhando aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo, Marco. Eu queria jogar para você, Emerson, uma questão que foi matéria recente também e que a gente tem visto no Brasil muita gente falar a respeito disso. Talvez você consiga... Eu sei que tem muitas questões técnicas específicas, mas às vezes só dá um panorama geral para as pessoas entenderem. O Trump foi eleito nos Estados Unidos, a gente tem aqui um link, inclusive, falando que ele vai propor um plano para fortalecer a liberdade de expressão nos Estados Unidos. E ele quer demitir estadistas que apoiaram censura em plataformas digitais e interromper o financiamento federal para ONGs que promovem a repressão. E daí ele traz essa questão aqui, falando basicamente, né? Se não temos liberdade de expressão, então simplesmente não temos um país livre. É tão simples quanto isso. E no mister disso tem o Bill da Salazar, que foi reeleita, muito bem votada, inclusive. E a Salazar, ela tem esse projeto de lei que se chama Sem Censores nas Nossas Praias, né? No Censors on Our Shores Act. Como que funcionaria isso? Ou como que você enxerga esse fenômeno para o nosso Supremo Tribunal Federal? Como que você enxerga essa discussão sendo encaminhada no âmbito do nosso Supremo Tribunal Federal, que agora eu sei que você não faz só mais análise jurídica. Todos os advogados se tornaram também, de alguma forma, em alguma medida, analistas políticos, Emerson. Marco, realmente, sua pergunta é extremamente pertinente e uma coisa até que eu queria registrar, né? Atualizando todo mundo do que está acontecendo nesses inquéritos absurdos que tramitam lá. Hoje, dia 11 de novembro de 2024, essa semana nós vamos fazer novos pedidos de vista e acesso aos processos, né? Mais uma vez, né? Nós estamos aí caminhando aí para praticamente 5, 6 anos sem acesso a esses processos, com total inércia da OAB. Então, a situação que a gente vive é essa. E acho que é exatamente isso que você disse, Marco. Deixou de ser jurídico e se tornou político, né? Porque isso nunca, repito, nunca aconteceu na história do país. Uma questão que eu queria tratar, Marco, respondendo a sua pergunta, que eu acho que é de extrema importância, e acho que muita gente ainda não percebeu, o brasileiro médio ainda não percebeu, é o quão é importante a liberdade de expressão e o quão é importante essa declaração do Trump. Toda vez que comumente a gente fala sobre liberdade de expressão, o que vem em mente de imediato para o pessoal, geralmente é assim: nós estamos falando do direito dos jornalistas falarem, dos blogueiros, né, como eles gostam de chamar, dos influenciadores digitais, enfim, fica todo mundo sempre focado dentro dessa pequena bolha, dentro desse pequeno espaço que representa a liberdade de expressão. As declarações do Trump relacionadas à liberdade de expressão, elas vão muito, mas muito mais além, simplesmente, do que no âmbito do jornalismo, do que no âmbito do poder de comunicação. Por quê, Marco? Existe aí uma coisa, vou tentar explicar para vocês de uma forma mais sintetizada, algo muito mais complexo nessa equação. E é por isso que a liberdade de expressão é a primeira emenda dos Estados Unidos, porque ela reflete, inclusive, e sobretudo nos tempos de hoje, de tecnologia, reflete também em outros direitos. Vamos explicar para vocês. No Brasil, o que nós temos de regulação relacionada a isso? Nós temos a Constituição Federal, nós temos tratados internacionais, o Pacto de São José da Costa Rica, né? Nós temos declarações de princípios da liberdade de expressão, que são feitas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos também, dentro desse aspecto aí, que a gente pode incluir, vocês vão entender por que fazendo esse link, nós temos a lei de software, que engloba sistemas web, que engloba, inclusive, apps, e aí incluídas as redes sociais, além de outros. Temos a lei de propriedade autoral, que regulamenta a lei de software, o Marco Civil da Internet, que é uma espécie de constituição da internet. Temos o decreto regulatório do Marco Civil da Internet, né? Temos também o decreto 9.854 de 2019, né? O pessoal da esquerda que adora chamar o Bolsonaro de ogro, etc. Bom, o Bolsonaro foi responsável por instituir o Plano Nacional de Internet das Coisas, né? E olha que interessante, esse decreto, ele estabelece como objetivos desse Plano Nacional
de internet das coisas, Emerson, o que é a internet das coisas? É a comunicação entre dispositivos, máquina e máquina, tá? Um dos objetivos que está lá no artigo 3º é justamente o quê? Está lá no inciso 4º, diz o seguinte, Marco, que é buscar parcerias com setores público e privado para a implementação da IoT, né, que é a internet das coisas, ou Internet of Things, e o 5 diz o seguinte, que é aumentar a integração do país no cenário internacional por meio da participação em fóruns de padronização, cooperação internacional em pesquisa, desenvolvimento e inovação e internacionalização de soluções IoT desenvolvidas no Brasil, né? Temos também a Lei 14.108 de 2020, que também foi aprovada durante o governo Bolsonaro, que ela trazia o quê? O incentivo e o fomento das estações de telecomunicações que integrem sistemas de comunicação IoT, né? Então, o que acontece? Além disso, nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados. Emerson, mas o que isso tem a ver exatamente com liberdade de expressão? Tem tudo a ver, gente, porque quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente não está falando apenas sobre o direito de falar, mas nós também estamos falando sobre o fluxo das comunicações, o que pode ou não integrar essas tecnologias, né? E a gente vive isso, Marco, eu como advogado na área de direito digital, eu vivo isso dia a dia. Eu tenho vários clientes que não são influenciadores, não têm absolutamente nenhuma relação com isso, e eles estão desesperados, tá? Porque eles gastaram uma fortuna fazendo uma implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, revisando todos os contratos da empresa, para agora o Congresso está ameaçando novamente colocar essa lei das fake news que vai regular. E detalhe, o que isso importa, Emerson? Importa tudo, porque vai se atribuir responsabilidade aos desenvolvedores. Então, o impacto de uma censura, de uma regulação relacionada às tecnologias, tem um impacto financeiro dentro da empresa, inclusive nas relações comerciais internacionais. E aí que entra justamente essa situação do Trump. Porque é, sim, do interesse americano que vende tecnologia para o mundo, né, para a gente, inclusive, celular, notebook, aplicativos e tudo mais, vão ter um impacto absurdo. E é óbvio que questões relacionadas a controle de informação, a interferência no fluxo da comunicação, vão acertar todos os sistemas. Isso é óbvio. Então, me parece muito pertinente o Trump ter falado isso, porque vai muito além, vocês conseguem compreender, vai muito além de simplesmente a liberdade de expressão dos jornalistas, dos influenciadores. É algo que os Estados Unidos é diretamente interessado nisso, justamente porque trata-se de dinheiro, pessoal. Então, esse impacto, a gente, olha, mas é um pouco exagerado isso, Emerson, não é. Bom, a prova, acho que disso, né, o que demonstra, parece que o Vance, inclusive, declarou, acho que agora esse fim de semana, ameaçando, falando que os Estados Unidos pode sair da OTAN, não sei, né, a confirmar se isso é verdade, mas diz que pode sair da OTAN se continuar essa pressão europeia para regular a internet, para regular plataformas. E óbvio, né, se permite a regulação de plataformas, vai acabar chegando no desenvolvimento de outras tecnologias. Isso mexe com a intimidade das pessoas, mexe com a privacidade das pessoas, mexe com a responsabilidade das empresas de forma geral, porque você não pode criar uma lei só para regular isso aqui ou aquela. A gente tem que respeitar o princípio da isonomia da igualdade. Então, provavelmente, isso vai atingir todo mundo. Então, me parece muito, muito pertinente que, sim, há um interesse real dos Estados Unidos em atingir isso, porque isso também pode afetar a economia americana. Se a gente olhar os números, né, Marco, fica muito simples da gente ver isso, o impacto que tem, né? O próprio Elon Musk não acabou recuando um pouco ali em relação à questão do X, porque tem um interesse financeiro também, né? Óbvio que tem. Não só do X, mas também de outras questões, né? O Starlink, etc. Então, me parece muito pertinente que alguma coisa vai ser feita. O que vai ser feito exatamente, a gente não sabe ainda, né? Mas que há um interesse diretamente vinculado ali. E não é só uma questão, não é uma teoria da conspiração, é porque é simplesmente, é dinheiro mesmo, né? Tem essa questão financeira que envolve, me parece muito plausível. Agora... Eu queria aproveitar, deixa para jogar para a Karina, se ela tem alguma pergunta para o Dr. Emerson. Tudo bem, doutor Emerson? Prazer estar aqui com você nessa manhã. Bom, a gente está vendo que isso virou a pauta do mundo, porque aqui na Europa também estão todos preocupados com essa questão da regulamentação das mídias, porque se Trump deu essa declaração dizendo que irá recuar, significa um recuo praticamente mundial, que não necessariamente alcançarão os objetivos do jeito que eles gostariam de alcançar.
Agora, a que ponto estamos nessa jogada? Porque se muitas coisas já estão muito aceleradas nessa questão dessa regulamentação, sobretudo na União Europeia, enfim. O que pode mudar daqui para frente com as decisões de Donald Trump baseada nessas suas falas em relação a essa regulamentação das Big Techs? Eu acho, né, assim, estou fazendo uma análise mais parcial, porque a gente não sabe ainda, né, não consegui identificar exatamente o que ele pode fazer nesse momento. Mas essas declarações, elas têm um impacto, sobretudo no campo tecnológico, né? A gente vive nesse mundo tecnológico. Então, não duvido de repente, haver, não sanções propriamente ditas, mas de um incentivo e um fomento para que isso seja barrado de alguma maneira e que volte a ser, pelo menos, essencialmente, para que não atrapalhe tanto as empresas dessa forma, né? Porque isso vai trazer um impacto econômico, inclusive, para essas empresas, né? Vocês imaginem uma Apple ali, né, tendo que fazer uma reformulação de toda a parte contratual deles, etc. Isso tem impacto, né? E outra, não, é muito difícil, porque eles estão querendo ou não, cada país tem a sua legislação e a sua aplicação, e, enfim, fica praticamente impossível das empresas ficarem trabalhando com um contrato para cada país, né? Quantos países nós temos? Vai ficar um negócio meio complicado. Então, é interessante uma padronização, vamos dizer assim, nesse sentido, no sentido de prevalecer o que é o óbvio, porque isso vai trazer um prejuízo tecnológico até para os próprios países. Eu acho que, a partir do momento que o Trump começa a fazer isso, e inclusive com convencimento de que isso vai prejudicar os próprios países, né, eu acho que fica mais palpável isso. O problema é que até agora a gente não teve nenhuma voz falando, né, uma grande liderança falando, olha, isso aqui vai dar problema. Então, por isso que eu acho que vai ser muito mais amplo e acho que ele provavelmente vai trabalhar dentro do aspecto financeiro também disso aí, porque a liberdade de expressão atinge, né, esse desenvolvimento, essa questão toda. E óbvio, né, chegou num ponto em que as próprias empresas estão perdendo autonomia para fazer o desenvolvimento. E aí atinge outro valor americano quase absoluto, que é a livre iniciativa. Então, quando a gente tem esses dois fatores junto, a livre iniciativa e a liberdade de expressão, eu acho que vai ter bastante coisa legal que vai sair. Não sei exatamente o que eles vão fazer ainda, mas eu acho que, assim, de forma geral, vai haver uma movimentação bem diferenciada para tentar melhorar essa situação, porque vai prejudicar os próprios países, os interesses nacionais aí também. Gustavo, tem uma pergunta para o Dr. Emerson? Sim, bom dia, Emerson, prazer falar contigo. Trazendo para a nossa realidade aqui, né, tu falou bastante do contexto americano, contexto europeu, inclusive, mas trazendo para a nossa realidade, em que a gente vê, sobretudo do ponto de vista jurídico, né, muita coisa avançando para censurar, né, as redes sociais, também do ponto de vista político, mas pegando a tua área jurídica, tu acha que isso também, essa movimentação do Trump pode significar um recuo, ou pelo menos um step back ali desses caras do Supremo, de querer enfiar a goela abaixo a questão da regulamentação das redes sociais? Gustavo, aí, assim, excelente pergunta. Eu acho, assim, tem um certo impacto aí, né? Eu acho o seguinte, gente, para ser bem sincero para vocês, também não vou vender ilusão, né? É aquela velha história. O cachorro, quando você acua ele, né, vamos supor que você pega um cachorro bravo ali, você bate nele no canto da sala, ele não tem para onde correr, pode ser um poodle, né? Ele vai vir para cima de você, né? Então, assim, é um momento meio delicado. Eu não acredito que o Supremo simplesmente vai falar assim, não, tudo bem, vamos agora amaciar a carne aqui, vamos deixar para lá isso aí. Não, eu acho que a gente está dentro de um processo inicial, né? Acho que isso vai levar um tempo ainda e digo mais, eu acho que vai piorar muito ainda antes de melhorar. Pelo amor de Deus. Eu acho que ainda vai piorar muito. Desculpa, Deus me livre, pessimista, mas eu não estou acreditando muito que simplesmente vão resolver isso na base do diálogo, enfim, não sei, né? E outra coisa, né? Eu acredito muito nesse espírito americano também, e o pessoal não costuma ser, depois de tudo que fizeram com Elon Musk, com a Starlink, com empresas americanas, eu não acho que isso vai ficar só, enfim, na conversa. Eu acho que muita coisa vai acontecer ainda, e tenho muito receio de que a coisa piore um pouco ainda, né? Que aumente perseguições, porque, imagine, né? Não é uma questão de aplicar uma sanção ao Brasil, né? Nós temos normas, inclusive nos Estados Unidos, nós temos, por exemplo, a Magnitsky Global Act, que é o quê? É uma norma, né, que os Estados Unidos criou,
justamente pelo que aconteceu com um advogado, que ele era contador também, né? E ele descobriu, desvendou e acabou denunciando corrupção dentro do governo russo. Ele foi preso, o Sergei Magnitsky, e foi morto dentro da cadeia. Né? Por conta da repercussão internacional que teve isso, os Estados Unidos queria fazer alguma coisa, mas ficou naquele impasse, né? Nossa, mas a gente vai aplicar uma sanção contra a Rússia, qual que é o impacto que isso vai ter, e etc. Enfim, toda a questão da diplomacia, das relações que tinha interesse de fato. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma norma, né, dizendo que não ia ser penalizado a Rússia ou o povo russo em si, mas o CPF da pessoa que fez aquilo. Certo? Então, o que ele fez? Era possível, a partir dessa norma, aplicar uma sanção à pessoa, bloqueando bens, proibindo que empresas norte-americanas realizem contratos com ele, bloqueando, enfim, congelando, confiscando até bens, valores que estejam fora do país, e até com risco de prisão se ele fosse pego fora das fronteiras do país dele. Então, existem mecanismos já assim que prevêem esse tipo de coisa sem você precisar criar um impasse internacional. Óbvio, né, que a imprensa, do jeito que a gente vê, a grande imprensa vai tentar falar que está um ataque à democracia, um ataque à Suprema Corte, mas eu acho que ainda vem mais coisa por aí. Sinceramente, eu acho que vem, Gustavo. Agora, a gente tem que estar preparado, né, porque eu acho que quando isso acontecer, e se isso acontecer, a coisa vai apertar um pouco ainda aqui. Adriles Jorge. Tudo bom, meu querido advogado, meu bom Emerson Gringoletti? Ô, Gringoletti, o que a gente está vendo é um discurso completamente absurdo dos ministros do STF que dizem que há uma conspiração, e é um discurso que se assemelha muito ao discurso do Nicolás Maduro. O Barroso diz que é uma conspiração global de extrema-direita contra a soberania nacional e contra a democracia. Eu tendo a ser mais otimista que você, porque esse discurso ficou completamente falacioso quando o próprio Trump estabelece que ele está um defensor da liberdade de expressão e liberdade das empresas também agirem dentro e fora dos Estados Unidos. Você realmente acha que vai haver esse recrudescimento do STF, ainda que haja um movimento nos Estados Unidos, de todos os países democráticos, de voltarem atrás nesse princípio de regulação de redes sociais? Você não acha que o Brasil corre o risco de se isolar politicamente, economicamente, se ele insistir nessa pauta de regulação de rede social, que na verdade é uma pauta de censura? E outra pergunta que eu queria te fazer: como estão os inquéritos, como estão a situação dos seus clientes, além de mim, o Constantino, o Figueiredo? Esses inquéritos estão parados, eles estão se movimentando. Você acha que agora que o Trump foi eleito, vai haver uma agilização no inquérito, ou eles vão se perpetuar pelo fim do mundo? Enfim. Bom, vamos lá. Em relação a essa última pergunta, os inquéritos continuam da mesma forma que sempre estiveram, Adriles. A gente continua sem acesso, não tem muito o que fazer. A maioria dos casos a gente não sabe nem do que a pessoa está sendo acusada. Quando a gente pede vistas, sempre nos é entregue pequenos punhados de folhas, né? No universo ali que eu estimo que já tenha passado de 40 mil folhas, né? Não tem muito o que fazer. A gente fica assistindo isso e acompanhando. Quando a gente entra com os recursos, ou os ministros simplesmente sentam em cima desses processos e deixam os processos parados, não julgam esse recurso. Quando julgam, muitas vezes, marcam os julgamentos e fazem os julgamentos virtuais, né? Muitas vezes a gente mal consegue fazer uma sustentação oral. A gente não recebe intimação de absolutamente nada, raramente vem alguma coisa. Quando a gente vai tentar vista, simplesmente fala, não, quando sair alguma coisa você vai ser intimado. Fim das contas, a gente não recebe intimação por nada. De vez em quando, raramente, uma vez por ano, vem alguma coisa no WhatsApp. Né? Então, esse é o nível de destruição do ordenamento jurídico brasileiro. Né? Simplesmente a norma processual, qualquer regra processual de recebimento, de intimações, etc., acompanhamento de devido processo legal foi simplesmente destruído. Né? Ou seja, não foi só a liberdade de expressão, é o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, todos os princípios de direito penal praticamente foram desfacelados, né, destruíram completamente, e a gente fica aí trabalhando muitas vezes na escura, né? Eu até falei, bom, pode ser um negócio comigo, mas não, eu converso com os outros advogados também, né, a gente tem contato frequente, e aí, conseguiu alguma coisa? Eu falei, olha, nada também, tá do mesmo jeito. Aí a gente também tá do mesmo jeito. Aí o fulano também tá do mesmo jeito. Então, fica uma situação complicada, né? Chegou num ponto que até o defensor público da União, né, que está representando muitas das pessoas do dia 8, estava reclamando também, né? E ele vem reclamando isso aí desde o começo, né? Que as pessoas estão sendo massacradas, que, enfim,
condenadas de forma mais absurdamente possível, sem direito de defesa, sem respeito ao contraditório, nem nada. E é interessante que é o seguinte, né, Adriles? É aquela coisa. Nenhum advogado está pedindo imunidade para o cliente. A gente está pedindo o básico do cumprimento da lei. E é o básico, não é muita coisa. Olha, então respeite, né? Imagina uma situação dessa. Imagine uma situação dessa dentro de uma lava-jato. Né? Teria sido anulado no primeiro dia. Né? Não, vamos anular tudo, já acaba tudo. Né? Agora, estão pintando e bordando, fazendo uma devassa no ordenamento e nada acontece. Né? Isso assusta, né? Isso assusta bastante. Mas a gente segue em frente aqui e continua denunciando os abusos, as arbitrariedades, e eu espero que agora dê uma agilizada. Eu acho que essa agilizada não vai ser só por conta do Donald Trump, mas o próprio Alexandre de Moraes tinha falado que ia agilizar, né, o término desses inquéritos. Agora, o desdobramento que isso vai ter, isso que eu te perguntar, a agilização é boa ou é ruim? Ele pode resolver condenar todo mundo. Então, Adriles, se a gente olhar dentro do que já aconteceu até agora, eu acho que a condenação é certa. Né? Agora, sobre o que a gente não sabe. Muito obrigado, Grigolete. Assim, porque, assim, não é assim, o Emerson está sendo pessimista. Não é, gente. Se a gente pegar um paralelo de tudo que aconteceu de lá para cá, assim, a parte boa é que, pelo menos, se houver uma conclusão, a gente vai saber do que as pessoas estão sendo acusadas. Né? Porque uma coisa que é insuportável, e isso, assim, eu digo que causa um abalo psicológico até na maioria das pessoas, é você, nossa, eu estou ali na pendência, eu não sei o que está acontecendo, estão me perseguindo, eu não sei nem que pena que eu posso pegar, que crime que eu estou sendo acusado, e você sofrendo busca e apreensão na sua casa, com receio de a Polícia Federal de repente chegar de madrugada e meter o pé na porta. Sim. Isso aí não tem como aceitar isso aí. Então, o mínimo que se espera é que seja concluído e fala, olha, o fulano vai ser denunciado por tal coisa, e aí apresenta-se a defesa. Agora, o que vai dar, eu não sei. Eu acho ainda, Adriles, que, enfim, não sei. Mas eu ainda estou apostando que esses inquéritos eles ainda vão ser arrastados até 2026. Porque se é tudo político, acho que nada mais coerente, né, de que usem muito toda a força desses inquéritos para as eleições de 2026. Eu ainda acho que vai acabar acontecendo. Que vai culminar também com o que aconteceu nos Estados Unidos no fato do Capitólio do 6 de janeiro dos Estados Unidos, que lá até hoje também, agora vão fazer 5 anos que esses inquéritos estão acontecendo. E eles vão caducar, porque não pode passar de 5 anos. E agora, nos Estados Unidos, praticamente, esses inquéritos estão sendo discutidos para dar uma finalização. É que nos Estados Unidos ainda tem um vislumbre de respeito à legislação. Aqui no Brasil você tem, né? Aqui não caduca nada. Aqui caduca é a justiça. Aqui os caras quebraram decreto de graça no meio. A Karina tudo sabe. Foi quebrado. Assim. Por isso que eu acho uma coisa muito louca o que o Emerson faz. Eu perdi já. E eu tô sendo muito sincero. Enfim, já falei isso 1 milhão de vezes. Não perdi o tesão por lutar, mas o tesão pelo direito foi embora completamente, assim. Por isso que eu valorizo tanto pessoas que nem o Emerson, porque o cara, ele não só tem aquela esperança de conseguir consertar as coisas lutando contra um inimigo que tá criando regras durante o jogo, que é uma coisa surreal, mas é isso que tá acontecendo. Mas assim, houve a subversão total do Estado de Direito, por isso que é importante pessoas que nem o Dr. Emerson para navegar nesses oceanos tormentou. Oceanos, eu não sei nem dizer, né, o nível de delinquência institucional, né, porque não é só um oceano turbulento, é um negócio digno de filme de terror. Mas eu só queria agradecer o Emerson. Obrigado, Emerson. Obrigado por abrir um espacinho na sua agenda para falar com a gente aqui no Show da Manhã. Ô, Marco, imagina, meu cara, eu fico até sem graça, mas eu agradeço imensamente. Eu acho que, assim, o papel nosso como advogado é a gente continuar lutando pela justiça, né? Uhum. Enfim, não importa se estão falando que não vai, se não está aplicando a lei, minha função e minha obrigação, né? Meu dever moral, ético e profissional é fazer isso, né? Ainda que a gente não consiga. Mas um dia, Marco, eu te garanto isso, um dia isso vai mudar. Eu tenho certeza. E a gente está escrevendo isso na história também. Então, se a gente não conseguir, as gerações futuras vão. Meus filhos, meus netos, mas vai ter uma geração muito grande que vai acabar com isso.